No vídeo de hoje eu vou ensinar para você a como começar a investir em fundos imobiliários com 3 passos simples, tá? Começando com o nosso primeiro passo, que é o que fazer primeiro. Basicamente, tem uma reserva de emergência, mas por que ter uma reserva de emergência, né? Para momentos ruins da nossa economia, onde os FIIs estarão em queda. Isso provavelmente vai acontecer ao longo dos anos, tá? Que você vai estar ali investidos, e para que você não precise vender os seus fundos imobiliários em um momento de queda para resgatar o seu dinheiro em uma possível emergência, você pode recorrer à sua reserva de emergência para sacar esse dinheiro quanto antes, né? Mas como e aonde você pode montar uma reserva de emergência? Você pode montar ela no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil, e você encontra em qualquer banco do Brasil o Tesouro Selic para você investir, tá? Ou em CDBs com liquidez diária, que inclusive eu recomendo os CDBs do Banco Inter, tá? Que são os mais práticos e simples para você realizar investimentos, mas você encontra na Nubank, no Banco do Brasil, na Caixa, na XP e vários outros bancos, você encontra ótimos CDBs com liquidez diária, tá? Agora o valor mínimo, né, Leonan? Quanto que eu preciso ter de reserva? A reserva vai de acordo com o que você acredita que seja um valor assim interessante, né, que possa suprir as suas necessidades por aquele momento. Pode ser R$2.000, R$1.000 de reserva ou R$500 apenas, tá? Ou até mesmo faça assim como eu, tenha uma reserva mais robusta, né, uma reserva assim acima de 30, 40 ou 50 mil reais, tá? Então o primeiro passo é você ter uma reserva de emergência, né? Agora, o segundo passo é você conhecer os fundos imobiliários. Você precisa conhecer os fundos imobiliários para depois aí sim realizar o investimento dentro desse mercado. Então, primeiramente, o que são fundos imobiliários, né? Basicamente, os fundos imobiliários, eles são aí fundos de investimento que realizam investimentos apenas em imóveis ou em algo relacionado aos imóveis, tá? Então você compra cotas de fundos imobiliários, né? E de acordo com o valor das cotas que você tiver, eu tenho 10 cotas, eu tenho 1.000 cotas, eu tenho 10.000 cotas, você vai receber uma parcela dos lucros gerados por esses imóveis, tá? Inclusive a valorização dos imóveis com a valorização da cota ou também a valorização dos dividendos, ou seja, quando os aluguéis subirem desses imóveis, você também recebe aluguéis cada vez maiores e os fundos imobiliários pagam entre o dia 10 e o dia 15 de cada mês, você recebe aí os aluguéis na sua conta. Lembrando que cai na sua conta de investimento e você pode fazer o que você quiser com o dinheiro, seja investir novamente em fundos imobiliários ou sacar o seu dinheiro, tá? Quais são os principais segmentos de fundos imobiliários? Hoje, os principais são basicamente os fundos de tijolo, né? Inclusive, você encontra em fundos de tijolo shoppings, edifícios comerciais, galpões logísticos, mas existem também os fundos só de galpões logísticos, tudo bem? Hospitais, hotéis e tudo mais, tá? Basicamente, um fundo de tijolo, ele é um imóvel físico que você pode investir nesses imóveis através de um fundo de tijolo. Já um fundo de logística, ele é voltado para galpões logísticos, né? O foco dele é ter galpões logísticos, inclusive um dos maiores fundos imobiliários do Brasil é de logística, tá? Existem os FOFs também, que são funds of funds, né? Fundos de fundos, tá? Para onde você encontra fundos imobiliários que realizam investimentos em outros fundos imobiliários, que é bem prático, porém eles cobram taxas um pouco maiores, tá? Então eu não gosto tanto, para ser sincero com você, tá? Existem os FIIs híbridos, né? Que eles combinam várias características de segmentos diferentes, ou seja, ele vai investir em shopping, ele vai investir em galpão logístico, ele vai investir em fundos de papel e assim em diante. Eles são os fundos mais abrangentes do mercado. E existem os FIIs de papel ou de recebíveis, os famosos CRIs, né? Que são certificados de recebíveis imobiliários, tá? São investimentos em títulos de crédito lastreados em recebíveis imobiliários, ou seja, aluguéis futuros, vendas de imóveis, contratos e tudo mais. Você, basicamente, quando você está investindo em um fundo de CRI, né? Você pega um fundo imobiliário que ele realiza investimentos em dívidas. Inclusive, tanto o fundo de papel quanto o fundo híbrido aqui, eles são os fundos imobiliários que mais pagam dividendos, que pagam os maiores aluguéis do nosso mercado, tá? E também existe os FIIs de lajes corporativas, que focam em edifícios comerciais para locação. No resumo, Faria Lima, tá? Basicamente aqui você encontra muitos imóveis na Faria Lima que você pode investir ali e receber uma parcela dos aluguéis desses fundos imobiliários. Bom, você já conheceu os segmentos de fundos imobiliários. Agora, quais são as maiores gestoras, né? Quem está por trás da gerência desses fundos imobiliários? Aqui no Brasil eu coloquei algumas, né?
Basicamente você tem o BTG Pactual, que dispensa apresentações, né, os maiores gestores de FIIs do Brasil, com diversos fundos de grande porte, muito grande porte inclusive. Na sequência temos a XP, né, que é uma excelente gestora, inclusive é gestora do XP ML11, é gestora do XP LG11 e é gestora do MXRF11, que é o maior fundo imobiliário em relação a cotistas do Brasil, tá? Temos o Itaú Asset Management, né, que é uma gestora do Banco Itaú, tá? Temos a Kinea, que é uma gigante do nosso mercado. Hoje eu considero a maior gestora do mercado de fundos imobiliários é a Kinea, inclusive em relação a patrimônio, ela é gigantesca, tá? Tem a Credit Suisse, que dispensa também apresentações, que é um grupo extremamente competente aí, responsável pelo HGLG11, pelo HGRU11 também, que são fundos gigantescos, inclusive o HGLG11, que é um dos maiores fundos imobiliários do Brasil, ele é de logística, tá? E voltando aqui, essas são as principais gestoras, que é necessário que você conheça e saiba quais gestores estão por trás dos fundos imobiliários, tá? Agora, quais são os maiores fundos imobiliários do Brasil? São esses daqui, tá? Por patrimônio, tá? Esses aqui são os maiores fundos imobiliários que nós temos hoje no Brasil. Vou deixar na tela toda para melhor visualização, tá? Então temos aqui, ó, por patrimônio, eu coloquei o filtro por patrimônio, tá? Essa coluna aqui, né? Então temos aqui o KNPI11, que é gerenciado pela Kinea, temos o KNCR11, que também é da Kinea, tá? Temos o XPML11, que já foi citado aqui, que é da XP, o HGLG11, que é de logística, o KNR11, que também é da Kinea, que é um fundo de recebíveis, temos o BTLG11, que é do BTLG, VSC11, que também é um fundo gigantesco, mais um XPLG11 aqui, outro fundo da XP, o MXRF11, que é mais um fundo imobiliário gerenciado pela XP, tá? O Iridium aqui e, por último, o HGBS11. Esse eu não conhecia, pra ser sincero pra você, tá? Lembrando que você nunca deve só levar em consideração o patrimônio de um fundo imobiliário, mas também a sua liquidez diária, tá? E também o número de cotistas, tá? Que o fundo imobiliário ele tem que ter muitos cotistas para você ter um pouco mais de segurança de investir no mesmo. É claro que o P sobre VP também é muito importante, que é essa coluna aqui, para você saber se o fundo está barato, se ele está caro ou descontado. No caso aqui, olha só, o BTLG11 está descontado, o VISC aqui também está descontado, o XPLG11 também está descontado, o Iridium também está descontado, vou marcar aqui, ó, o Iridium aqui, ó, também está descontado, né, e esse último também está descontado. Já fundos como o KNIP11 está no seu preço justo, o KNCR11 está um pouco valorizado, o XPLG11 também, né, o HGLG11 também, que é o normal para esse fundo imobiliário, e assim adiante, não vamos estender muito, tá, esses são os maiores que nós temos aí no Brasil disponíveis hoje, tá. Então você já conheceu as principais gestoras, como funcionam os fundos imobiliários, os principais segmentos, né? E quais são os maiores, basicamente, que nós temos hoje disponíveis no nosso mercado. Agora o nosso terceiro passo é definindo a estratégia, tá? Então o primeiro ponto que nós temos aqui é o que você busca com os fundos imobiliários. É segurança ou rentabilidade? Conforme a sua resposta, nós temos dinâmicas diferentes aí para seguir dentro do mercado de fundos imobiliários. Em relação à segurança, o seu foco deve ser em fundos de tijolo e de logística, eu já mostro o porquê. Já se o seu foco for a rentabilidade mensal, ou seja, ganhar o máximo de dinheiro possível todos os meses, você deve focar em fundos híbridos e de papel. Agora, Leonan, por que tijolo logística e por que híbrido e de papel? O HGLG11 é um fundo de logística que eu já mostrei, já falei sobre ele aqui nesse vídeo, né? E como você pode ver, o dividendo dele é de apenas 8,21%, que não é um dividendo muito elevado aqui nos últimos anos, tá? Porém, nos últimos 5 anos, ele não oscila muito. Então ele teve poucas oscilações em relação ao seu preço de cota e ele vem aqui se estabilizando cada vez mais, tirando, claro, o período de pandemia que ele sofreu bastante. Então nós não devemos considerar esse período de pandemia porque foi um momento atípico, né, no nosso dia a dia, na nossa economia de modo geral, tá? E em relação aqui aos dividendos, tá? Que é interessante você observar. Quando você olha os dividendos dos últimos 5 anos do HGLG11, ó, desde 2020 aqui, você tem basicamente blocos de distribuição, né, de dividendos. Então, ele quase não oscila. Assim como acontece com o MAL11, só que o MAL11 é o fundo de shopping. Então, nos momentos de crise ali, lá em 2020, ele sofreu bastante, porque as lojas estavam fechadas e tudo mais. E após a pandemia aqui, tivemos momentos de recuperação. 2021 ele voltou a subir, se manteve subindo até um ápice aqui em 2022, depois se manteve estável em 2023, teve uma alta em 2024 e deu uma corrigida por conta dos cortes na Selic que já pararam inclusive, tá? Agora, quando você olha o MXRF11, que é um fundo híbrido, ele vai te oferecer sim um dividendo maior de 12,50% em comparação direta com o MAL11, por exemplo, que está em apenas 9,59%, são 3% praticamente de diferença
diferença, né? Então faz de fato muita diferença na sua rentabilidade mensal e anual, tá? Mas quando você olha a distribuição mensal, ela não é tão sólida assim, tá? Claro que o MXRF11 tem bons números, porém ele tem momentos de queda aqui, como você pode perceber, alguns vales, né? Ele caiu aqui inclusive também por conta dos cortes na taxa Selic e da inflação mais baixa que nós tivemos agora em 2024, mas ele deve voltar a subir em 2025, tá? Já o KNCR11 é um outro fundo agora de recebíveis de papel, né, que já caiu o seu dividendo, inclusive para 11,93, não estava assim, mas também, como você pode perceber, ele oscila bastante, ele muda bastante de mês para mês, tá? Ele tem alguns meses que são melhores, outros piores, melhores, piores e tudo mais, ele vai oscilar mais do que outros fundos imobiliários. E outro ponto, tá? Com os fundos, no caso de tijolo e logística, você ganha muito mais com a valorização das cotas, né? O preço do fundo imobiliário, deixa eu até voltar aqui. Por exemplo, o HGLG11, ele estava aqui, ó, ele chegou lá embaixo em 115 reais e já subiu para 160. Era uma boa rentabilidade que você poderia ter somente com a valorização das cotas do HGLG11, fora os dividendos, sabe? Então é interessante você observar o melhor que cada segmento pode oferecer para você. Mas agora, como que você pode montar uma carteira diversificada de fundos imobiliários? O primeiro passo é, claro, ter uma reserva de emergência que é fora do mercado de fundos imobiliários. Na sequência, para uma carteira de risco moderado, você pode ter 50% em tijolo e logística e 50% em híbridos ou papel, tá? Então, por exemplo, eu tenho 5 mil reais. Você vai dividir esses 5 mil reais aqui em tijolo e logística, 2.500 em cada um, né? E 2.500 em híbridos e de papel, tá? Simples assim, uma carteira de risco moderado. Já para uma carteira arrojada que busca a maior rentabilidade mensal possível, o recomendado seria algo em torno de 25 a 30% em tijolo e logística e 75% em híbridos e papel, tá? Ou CRI, se você preferir. Então, essa carteira aqui, ela é mais arrojada, ela vai oscilar mais, porém, ela vai entregar um dividendo maior, ela vai entregar um lucro mensal cada vez maior em relação à carteira anterior, que é essa carteira moderada aqui. Então, simples assim, você monta a sua carteira de fundos imobiliários. Agora, a questão é, reinvestir os dividendos ou não, né? Você deve reinvestir aquele valor que você ganha todos os meses ou é melhor você fazer outra coisa com o dinheiro? Faça o máximo, tá? Para reinvestir os seus dividendos, porque você gera o efeito bola de neve ou o efeito de juros compostos, né? Então, o ideal é você reinvestir os dividendos para que no mês seguinte você ganhe cada vez mais dinheiro. Então, se você nesse mês gerou 2 mil reais de dividendos, mês que vem você pode gerar 2.020 reais, por exemplo, no próximo mês 2.035, 2.040 reais e assim em diante até você chegar em 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil e tudo mais, tá? Então, basicamente assim você consegue tanto começar a investir aqui na reserva para ter uma tranquilidade antes de entrar no mercado de fundos imobiliários, posteriormente compreender o mercado de fundos imobiliários e começar a investir ali de maneira correta, claro, com a sua estratégia de investimento bem definida, seja para a segurança ou voltada para a rentabilidade. Agora, se você quer aperfeiçoar ainda mais a sua estratégia de investimento, quer aprender ainda mais sobre o mercado de fundos imobiliários, eu tenho um curso completo sobre esse mercado, que é o primeiro link aqui na descrição, que é esse curso aqui, onde eu ensino você toda a análise dentro desse mercado. E caso você queira a minha ajuda individual para ajudar você a montar uma carteira de investimentos, a organizar as suas finanças pessoais, inclusive ter um acompanhamento de 60 dias comigo, eu recomendo aqui o meu planejamento financeiro completo, tá? Você pode acessar o segundo link na descrição e através desse link você pode garantir uma das vagas aqui do mês, né, no meu planejamento financeiro completo, tá? É individualizado. Cada um dos meus alunos recebe um planejamento único feito especialmente para o seu perfil de investidor e conforme as suas demandas do mercado financeiro. E você fazendo o meu planejamento financeiro, eu te dou de presente, tá? Inclusive o Mestres dos Fundos Imobiliários, que é o meu curso de fundos imobiliários, tá? Então você ganha o planejamento completo, ganha 60 dias de suporte via WhatsApp, via e-mail e ainda ganha acesso gratuito aí de presente ao meu curso completo sobre fundos imobiliários, tá? Clica na descrição, vale a pena você conferir e vai rápido, tá? Porque são vagas limitadas, até porque o meu tempo é limitado e é individual, então eu tenho que me dedicar a cada um dos planejamentos ali com muita atenção e carinho e agradeço inclusive por você permanecer nesse vídeo até esse momento. Se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse aqui e aguardo você em um próximo vídeo, uma próxima aula. Até mais e bons lucros para você!